Caríssimos irmãos em Jesus e Maria, benditos sejam esses sagrados corações sobre nós, sobre nossas vidas. É muito comum na minha caminhada pastoral, no meu trabalho pastoral junto às pessoas, escutar algumas pessoas dizerem que sentem muita dificuldade de seguirem a Jesus por não sentirem sua presença, por não sentirem sua fé, por não sentir os frutos da sua fé. É muito comum pessoas dizerem que creem, mas é como se fosse uma coisa abstrata, não é? Creem em alguma coisa que não faz sentido para elas, que não as ajuda a caminhar no dia a dia. Elas acreditam, ou elas pensam, né, que a fé é algo muito abstrato. A gente tem que ter cuidado porque a igreja ensina sobre a racionalidade, mas a racionalidade sem o evangelho leva à descrença, a coisa abstrata, a coisa sem rumo, a coisa sem sentido. Porque a fé não é algo que eu posso dar a alguém. Eu não posso dar minha fé para alguém. Eu não posso transferir a minha fé para alguém. Eu posso falar da minha fé, dar testemunho da minha fé. Eu posso ministrar pregações e palestras sobre a fé, catequese sobre a fé, mas é uma experiência pessoal de Deus. Ninguém pode dar a fé a ninguém. Os santos evangelizadores conseguiram evangelizar os continentes, mas a partir do trabalho deles, a partir da experiência de Deus que tiveram. Ninguém pode dar a fé a ninguém. Não é possível, não é? É preciso que a nossa fé seja uma atitude interior para com Deus e as coisas. A fé, meu irmão, minha irmã, não pode ser uma atitude assim, desesperada para dar sentido à vida. Você já pensou que coisa triste? Eu acredito desesperadamente para dar sentido à minha vida. Não! A minha fé me faz viver o mistério de Cristo. E dentro desse mistério em que eu estou inserido, cada dia para mim é um dia de ação de graças, mas também é um dia rumo à casa do Pai. Dizia São João Eudes, fundador dos eudistas e das irmãs de Nossa Senhora da Caridade, de Nossa Senhora do Instituto Bom Pastor, que cada dia da nossa vida é um nunca mais. Vejam bem, cada dia da nossa vida é um nunca mais. Então é hoje que eu tenho que ser feliz, é hoje que eu tenho que crer, é hoje que eu tenho que celebrar, é hoje que eu tenho que perdoar, é hoje que eu tenho que amar. São João Eudes diz numa carta que cada dia é um nunca mais. Não veja nisso nada de pessimismo, mas uma realidade, não é? Porque a pior coisa que existe, eu posso dizer isso, com 39 anos de vida consagrada, que a pior coisa e a mais triste coisa é uma fé desprovida de realidade. O que é uma fé desprovida de realidade? É eu não enxergar o que está acontecendo no mundo. Eu não querer ver os riscos da pandemia. É eu estar saindo de casa brincando com a minha vida, pior com a dos outros da minha família. Indo para o centro para trazer doença para minha casa. Indo para grupos sociais que se reúnem para jogar skate, para jogar futebol na praia, para jogar em casa de jogos e trazendo a morte para minha família. O que é uma fé desprovida da realidade? É não admitir o diagnóstico da enfermidade, a necessidade do dinheiro para as contas. É eu não admitir um problema psicológico de uma filha, de um filho, de um parente. É eu passar por cima das dores da minha família e dos outros. Isso é uma fé desprovida de realidade. É eu achar que a vida é um pensamento positivo, que eu vou conseguir tudo o que eu quero pelo pensamento positivo. A ciência até então nunca provou que essas coisas, são reais.
A neurolinguística, os cientistas estão trabalhando muito essa questão da meditação, sobretudo no budismo, sobretudo no Oriente, para ver se tem fundamento essa história do budismo, que você se encontra meditando, que você se encontra entrando num estado zen. A psiquiatria está estudando porque também isso é abstrato, né? Você sentar, cruzar as pernas de um jeito, fazer algum símbolo com os dedos e entrar em alfa, entrar em nirvana, tornar-se um zen. E quando termina aquilo? Tá lá a família com problema, tá lá os familiares entubados, tá lá a crise no emprego e na própria empresa. Por quê? Porque o que resolve é a oração a Deus. O que resolve é ir ao encontro de Deus, e não pelo meu próprio juízo, pela minha mente, para atingir o nirvana, para imaginar as florestas orientais. Gente, isso é folclore da China. Isso é folclore que não leva ninguém a lugar nenhum. É como o candomblé, né? Você vai acreditar nos orixás. Todos são frutos do folclore. Uns criados até aqui no Brasil. Então não dá para você gastar dinheiro, acender vela, fazer oferenda para uma coisa que não existe. É a mesma coisa que você fazer uma oferenda, acender vela para a boneca Barbie. Você está entendendo? Para o boneco Falco. É o mesmo que você fazer um aguidar cheio de oferenda para o McQueen. Então não tem sentido. Isso sim é abstração da realidade da fé. Eu não tenho pontos que eu possa me segurar. Nós católicos temos a Eucaristia. Quem de nós desacredita na presença real e continua católico? Só se vai virar protestante, herege, filho de Martinho Lutero e Calvino. Quem desacredita no poder de intercessão de Maria? Quem não tem graças para contar provas eloquentes, curas testificadas pela medicina, pela intercessão, por exemplo, de Santa Teresinha, de São Bento, de Santa Rita de Cássia, de Santa Madre Paulina, do bem-aventurado Carlo Acutis? Então, como é que a gente pode dizer que a nossa fé é abstrata? Que ela não tem sentido, que ela não tem um rumo? A partir do momento que somos batizados, o nosso rumo é Jesus, o nosso destino é Cristo, palavra do Pai, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Nossa fé é embasada em coisas reais. A minha oração não bate no telhado e cai, não bate no teto e cai. Ela vai diretamente a Deus. Eu já falei aqui um dia, as orações não morrem. Você pode ter rezado por uma causa há 4 anos atrás, ela está viva diante de Deus, a sua oração. Então, uma fé desprovida de realidade é algo muito difícil realmente de se manter, não é? A gente precisa encontrar o sentido da nossa fé. Às vezes, nós precisamos do instinto de sobrevivência, e ele nos faz confiar nos ensinamentos de Cristo. Sim, um instinto de sobrevivência. A minha vida está tão triste, a minha vida está tão parada, estou dando um exemplo. A minha vida está tão angustiada, a minha vida está tão parada com esse lockdown, que eu preciso de um instinto de sobrevivência, que para mim são os ensinamentos deixados por Jesus. Não é? Não são os ensinamentos de Buda, de Yogananda, de Sai Baba, de Travestiri. Não é? São os ensinamentos de meu mestre, contidos no Evangelho, mas eu tenho que descer a cada versículo do Evangelho. Lá tem raízes, eu tenho que descer. Eu não posso lá buscar em primeiro lugar o reino de Deus, eu não posso parar nisso. Isso aí é a árvore, tá bom? Eu tenho que descer as plantas, eu tenho que descer as raízes. O que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar na minha vida, na minha história, no meu cotidiano? Tem uma explicação. Tudo posso naquele que me fortalece. Lindo. Isso aí é o slogan. Agora vamos descer até as raízes. O que é que São Paulo quer dizer que eu tudo posso? Cada passagem é uma semente, uma planta, mas tem uma raiz. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu tenho que descer as raízes disso pela meditação, pelo autoconhecimento, não é? Por instinto de sobrevivência.
né? Pelas transmissões neurais. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu nada temerei. E agora você está entubado, e agora sua família está doente. Você precisa pegar isso e descer para descobrir a raiz desse salmo, que vai gerar o quê? Uma confiança absoluta na palavra de Deus, que não mente. Quanta gente está morrendo de Covid-19 por não aplicar em si a palavra de Deus? Palavra de Deus não é Bíblia aberta. Palavra de Deus não é Bíblia arriscada, os versículos que me chamou a atenção. A gente passa assim no centro de Fortaleza, agora que está funcionando o comércio, a maioria daqueles pobres vendedores são evangélicos, né? Estão tudo lá com a Bíblia aberta, ou estão lendo. Bom, ótimo. Então, para eles, aquela banquinha de vender caneta, aquela banquinha de vender relógio, aquela banquinha é um presente de Deus, ótimo. Mas não para aí. Deus quer o avanço, Deus quer a prosperidade, Deus quer aumentar o campo de bênçãos, mas é preciso descer a raiz dos versículos, não é? Então muita gente morre porque não mergulha, não é? Na manifestação da vontade de Deus, que é a nossa confiança nos ensinamentos. Caríssimos irmãos, a racionalidade, como eu disse, é muito perigosa, porque ela leva à abstração das coisas. Deus não é algo a mais, separado de nós. Deus é em mim, Deus está em mim, Deus me habita, não é? Os católicos da Coreia se cumprimentam não com um bom dia, como nós, né, aqui no Ocidente. Eles se cumprimentam assim quando se encontram. Deus que está em mim, saúda Deus que está em você. E quando eles estão na missa, é mais bonito ainda. Eles não têm aquilo que nós chamamos aqui a paz de Cristo, né? Eles se voltam uns para os outros e dizem: Deus que está em mim, saúda Deus que está em você. Isso na Coreia. Então nós podemos aprender isso com várias culturas, né? Fé não é uma coisa que eu possa passar para alguém, que eu possa dar para alguém. Fé é uma experiência pessoal. Por isso não julgue a fé de ninguém, porque você não sabe o quanto aquela pessoa reza, o quanto aquela pessoa tem contato com Deus. Às vezes a gente diz: Maria, lá em casa não tem quem reze. Às vezes tem alguém que reza mais que você, e você não sabe. Só que a oração dela não precisa ter o seu formato, porque o jeito que você reza é o seu jeito. O outro pode rezar com Deus. Eu tenho uma amiga muito engraçada, ela disse: o que eu estou gostando dessa pandemia é que a gente pode andar com máscara e falar sozinho no centro, e ninguém olhar. E eu ri e avalei com ela. Eu falo sozinha, ninguém nota. Eu disse: aproveite para rezar. Aproveite para rezar com a máscara, já que ninguém percebe, né? Converse com Deus enquanto você dobra os corredores do quarteirão do centro. E para finalizar a nossa conversa de hoje, a respeito da fé, não é? A fé é um dom de Deus. Se você encontrar assim, aprenda a ter fé em 30 lições. Nem vá, porque não existe isso. Nós recebemos a fé no batismo, é dom de Deus, já dizia São Paulo. Agora, Deus nos deu a fé como uma plantinha. Cabe a nós irrigar, cuidar, né? Até que cresça e se transforme em uma realidade visível. Você conhece uma pessoa de fé? É uma pessoa que está preparada para grandes provações. É uma pessoa que está no seu habitat natural, que é Deus. É uma pessoa que está em conformidade com Deus. Deus em mim e eu nele, como dizia Santa Elizabeth da Trindade. Você conhece uma pessoa que tem fé? O olhar dessa pessoa difere, os procedimentos diferem, até os gestos são outros, o linguajar, as comparações, porque a pessoa tem uma vida guiada pelo espírito de fé, então nela tudo é diferente. O fato de eu ser consagrado não me faz melhor que você. Ao contrário, talvez eu seja mais pecador que você.
Mas a vida consagrada exige de mim horários de oração. Então aqui no meu eremitério eu rezo a liturgia das horas 7 vezes ao dia. Matina, laudes, noa, ofício do meio-dia, vésperas, completas. Bom, todos os momentos da liturgia das horas. Então, se essas orações não estão mudando a minha vida, se não me estão fazendo uma pessoa melhor, eu estou pecando, porque eu estou rezando salmos que não me convertem. Eu estou pronunciando verdades bíblicas contidas no salmo que não fazem diferença na minha vida. Todos os dias eu rezo o texto mariano às 4 da manhã, que é o horário que eu rezo. Não porque Frei Jurandir está convidando as pessoas para acordarem às 4 da manhã. Eu rezo o rosário, o terço, para iniciar o dia, consagrando o dia, as intenções do dia. Eu rezo o texto da misericórdia, não porque o Instituto Hesed divulga. O Instituto Hesed não é dono de Santa Faustina. O Instituto Hesed não é dono do texto da misericórdia. Eles são missionários, eles são emissários, eles são apóstolos da Divina Misericórdia. Eles são como que secretários da Divina Misericórdia. Tem pessoas que quando a gente fala de Jesus misericordioso, diz logo, olha, isso aqui é do Instituto Hesed. Não, eu não creio que as madres fundaram com esse objetivo, porque a Divina Misericórdia é mundial, né? A começar que a fundadora é polonesa, não era brasileira, então está mais na Europa do que nós. Aliás, eu acho que a devoção, a Divina Misericórdia aqui é muito fraca, não é? Apesar do trabalho muito bom que as irmãs fazem, os irmãos. Porque o povo alcança a graça com o texto da misericórdia e esquece essa devoção até o próximo problema, se Deus quiser. É assim que funciona. De maneira que a fé é algo que eu alimento, que eu faço frutificar, que eu desenvolvo, que eu descubro novas nuances, que eu descubro novos aspectos, que eu descubro coisas até então encobertas à minha racionalidade. A fé é uma descoberta contínua de Deus. Isso é maravilhoso, meus irmãos, minhas irmãs. A fé é uma descoberta diária do meu Deus. Não é uma coisa estagnada, água empoçada, água represada. É uma cachoeira constante. Já viram cachoeira constante? Que beleza, não é? A bica do Ipu, eu estive lá pregando um retiro para as irmãs e nas horas vagas eu me sentava frente a uma janela que elas me tinham reservado um quarto bem de frente à bica, o chamado véu de noiva. Meu Deus, que maravilha, não para de cair água um instante. Jesus amado, só tu podes fazer isso. A fé é algo que me recicla todo dia e eu posso reciclar minha fé todo dia. Se ontem eu tive um dia mau, um dia péssimo, hoje não, já passou. Se ontem me ofenderam, se ontem lixaram a minha alma, hoje não, passou. Jesus varre, Jesus limpa. Né? Dizia a Madre Teresa de Calcutá que na nossa vida Deus desarruma tudo para arrumar do jeito dele. Grave isso. Muitas vezes Deus desarruma tudo na nossa vida para arrumar do jeito dele. Então não diga que você não tem fé, que não tem sinais. Você é um milagre. Comer todo dia é um milagre, beber é um milagre, acordar é um milagre, dormir é um milagre, ser livre de um assalto à tarde em casa é um milagre, não ser vítima de um atropelamento fatal na BR é um milagre, ver os filhos chegarem da faculdade, trabalho, escola é um milagre, saber que amanhã terá o que colocar no fogo é milagre, não ter câncer é milagre, não ter AIDS é milagre, não ter Covid-19 é milagre, ter pai e mãe vivos com 80, 90 anos é milagre, ter irmãs e irmãos vivos é milagre, ter sobrinhos e sobrinhas vivos é milagre, abrir e fechar minha porta à noite em paz é milagre, ter amigos é milagre, ter minha paróquia é um milagre, estar dentro da Igreja Católica é um milagre. Como que você pode dizer que não tem milagre, não tem sinais da presença de Deus? Seria uma ingratidão. Eu poderia passar a tarde inteira aqui dizendo coisas pelas quais nós podemos agradecer.
Você sabe qual é uma grande graça que você e eu temos que agradecer? Antigamente não é do tempo de vocês, mas foi do meu, né? Os padres ainda rezavam em latim, Dominus vobisco, vem para cá que eu te belisco, mas tinha uma oração na missa que era para livrar da morte súbita. Não tem mais, mas no missal romano tinha uma prece que o sacerdote fazia, né, antes da bênção final, tipo assim, ação de graças, para livrar da morte súbita. Mais tarde, Santo Afonso de Ligório, ou melhor, muito antes Santo Afonso de Ligório, ensinou 3 Ave-Marias rezadas antes de dormir para pedir a Deus para nos livrar da morte súbita. O que é a morte súbita? Morrer dormindo, é morrer de repente. Não está preparado para comparecer diante de Deus, para ser julgado. Aí você pede isso para você e sua família. Pede a Nossa Senhora, reza a Nossa Senhora 3 Ave Maria. Quem ensinou isso aqui não foi o irmão Manuel, Santo Afonso Maria de Ligório. E ele deve ter recebido isso de Deus. Pedir a Nossa Senhora com 3 Ave Marias para livrar da morte súbita. Isto é um milagre. Não tem gente que está vivo. Pá! Cadê fulano? Morreu hoje do infarto fulminante. O nome disso é morte súbita. Isso é um milagre, você não morrer de morte súbita. Porque quando nós morrermos, compareceremos a Deus online. Nossos irmãos protestantes dizem que nós ficamos dormindo, que é absurdo, né? Lutero pegou, foi lá na Bíblia, aí quando Jesus disse para o bom ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, o que foi que Lutero fez? Colocou uma vírgula. Hoje te digo, estarás comigo no paraíso. Não mudou tudo o sentido? Quer dizer, um dia, né? Hoje te digo, vírgula, estarás comigo no purgatório. É muito bandido, né? Ponha bandido nisso. Martinho Lutero. Ele colocou uma vírgula na tradução dele para o alemão, onde Jesus, ao invés de dizer a verdade, quando o bom ladrão, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, Jesus diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O bandido do Martinho Lutero foi lá e colocou, hoje te digo, vírgula, estarás comigo no purgatório. Né? Grande sabotagem da palavra de Deus. E também é autossabotagem quando nós dizemos que não temos fé. Se a gente não tem fé, somos as pessoas mais desesperadas. Me desculpa aqui o que eu vou dizer. Você conhece alguém que é ateu? Que vida vazia, não é? Sem finalidade, sem objetivo. Só vale o que está vivendo ali, o que está gastando ali, o que está comprando ali. Que vida vazia a vida de um ateu, porque não tem a fé, nem a esperança, nem caridade, ou seja, não tem a experiência de Deus. A verdade tem que ser dita. A verdade liberta, diz São João. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu tenho uma prima que é até felicíssima. Tudo bem. Mas nós sabemos que não é a felicidade do reino, né? Não é a felicidade dos seguidores de Jesus e nem daqueles emancipados da graça que somos nós. Por quê? Porque emancipados da graça, já contamos com o céu. Você já pensou uma pessoa que tem certeza que morreu, acabou? Ela sai pintando o 7, o 14 e o 21 porque não acredita que tem uma outra vida. Ou então que vai se reencarnar num burro, num jumento, num leão, lá na África selvagem. É muito triste, né? É ridícula a doutrina espírita. Ridícula, ridícula, ridícula. Né? Poderiam armar um circo e ler o Evangelho segundo o Espiritismo para as pessoas darem boas gargalhadas, porque é muito ridículo. Que Deus nos abençoe, cresçamos em direção de Deus, porque é isso que nos compete cada dia. As orações e o abraço do irmão Emanuel Maria, consagrado da comunidade Cristo, Domínio da paróquia de Santa Luzia no Meireles e do Santuário de São Francisco de Assis e Nossa Senhora dos Navegantes em Jacaretinga.